Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cal Silva, eu sou professor de teatro, sou arte educador das oficinas culturais aqui da UGC, Unidade de Gestão de Cultura. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 12. Emoção e sentimentos. Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo. Não, eu não estou falando das aventuras do belíssimo desenho Divertidamente, mas sim do árduo trabalho de ator. Afinal de contas, temos que transmitir todas essas emoções enquanto estamos dando vida aos nossos personagens. E na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre transmitir essas emoções, esses sentimentos. As cenas de espetáculo que vocês vão ver na aula de hoje é da emocionante apresentação de Corteu, do Cirque du Soleil. Para colocar emoção no seu personagem, não existe uma verdade absoluta. É estudo mesmo, ler, conhecer autores e colocar em prática nos ensaios. Olhar as pessoas como estudo, avaliar, estudar. Esse tipo de estudo no teatro se chama laboratório. É como teste mesmo. Imagine você que vai fazer o papel de um professor. Aí você aproveita o seu professor, olha para ele, vê como ele fala, como ele faz, aproveita disso, por exemplo. E tá aí feito o seu laboratório. As dicas que eu vou passar aqui, elas são bem pessoais mesmo. Tem funcionado muito com os alunos, mas nós atores, eu, você, temos muito que aprender. A cada novo trabalho, um novo desafio. Nunca pare de estudar, nunca pare de buscar conteúdo. A primeira dica, antes de você colocar emoção no seu personagem, colocar emoção na cena, você precisa se conhecer. Antes de qualquer coisa, conhecer a si mesmo. O que te faz sentir medo, constrangido, o que te tira do sério, por exemplo. As emoções que estão dentro de você, para que você consiga controlá-las. Ser ator é pesquisar o outro, mas principalmente se conhecer. A segunda dica é: conheça o seu personagem. No começo da sua carreira, você provavelmente vai pegar papéis pequenos. Mas lembre-se, não existe papel pequeno para um grande ator. Quando você ler o seu texto de teatro ou quando você souber como o seu personagem vai desenvolver, faça laboratório. Avalie qual sentimento ele vai ter naquela cena. A resposta ou as respostas sempre vão estar no texto, sempre vão estar na história. Então leia e releia ela de vários ângulos, com vários pontos de vista. A terceira dica é: relacione emoções. Você já conhece as emoções, já que você já conhece a si mesmo e pode controlar as suas emoções. E aí você não vai colocar a sua emoção, a emoção do ator no personagem, e sim a emoção do personagem no ator. Você já entendeu a história do seu personagem, o laboratório. Sabe que ele vive uma outra vida que não a sua. Já construiu bem o seu personagem. Se por um exemplo o seu personagem ele sente raiva, você vai buscar em você em alguma coisa que te dá raiva. Música, por exemplo, é perfeito, porque ela já te relaciona com várias emoções. Se você tem que ficar triste na cena, lembre da música que te deixa triste. A minha dica é: crie uma playlist do seu personagem.
dica é referências. O que é referências? É assistir peças, filmes, novelas, mas não com um olhar de distanciamento. Olhar, vivenciar junto com aquele ator, com aquela atriz, com aquele momento. Mente vazia, aberto às emoções. O que não falta são bons filmes, boas peças, mas principalmente bons atores. Consuma arte sempre. E finalmente, não finja. Não finja alguma coisa, sinta de verdade. Se entregue para a cena, se entregue para o personagem. Muitas vezes é só isso que precisa para a gente desfazer de algumas vaidades. O seu personagem não é você, então quebre barreiras. Isso vai acontecer com o tempo, então calma, estude, assista, mas principalmente divirta-se. Para o aquecimento de hoje, vamos fazer um alongamento em pé. Por isso, convidei mais uma vez o meu grande amigo Adnan Chuck. Denise Fraga, uma atriz que transita com igual versatilidade, tanto no drama como na comédia. Ela é também produtora de teatro e de cinema. Denise Fraga. O teatro me tomou pelo pescoço. Quando eu entrei na faculdade, e aí como eu fiz um curso de teatro nesse tempo, quando eu entrei na faculdade não dava mais para fazer esse curso. No final, todo mundo ia fazer prova para tal da Martins Pena e eu não ia fazer, porque eu achava que aquela brincadeira de atriz era só uma brincadeira, eu era uma reles mortal, eu não podia, né, ser atriz, não era uma coisa para mim, uma menina de subúrbio, não tinha contato nenhum com esse meio. Uhum. E aí ele falou assim, você está fazendo um monstro maior do que é. Eu me lembro que ele falou, decora esse texto e vai fazer a prova. E aí o bicho era maior, o monstro era realmente maior do que era e foi a coisa mais importante da minha vida, aquela escola. Como eu disse, eu era muito tímida mesmo e quando ela falou para mim, sobe, faz o exercício, quando eu entrava naquele lugar, era como se eu não tivesse mais medo. Tão curioso, né? Na plateia, eu tinha medo de perguntar a hora para quem estava do lado. E quando eu subia no palco, parecia que alguém
me cobria, quer dizer, eu não era mais responsável pelos meus atos, talvez, eram eles, né? Eu tinha uma outra existência e achei uma voz naquele lugar. Quando começou o City Teatro, nós não tínhamos nada. E a gente falou, como é que a gente faz para fazer uma peça? Como é que vocês produziram o primeiro Isso é o que eu falo para espetáculo? jovens atores. Aliás, tem vários aqui, vou contar essa história. Porque eu, quando acabei a escola, tinha lá uma carteira profissional escrita artista-atriz. Eu achei aquilo tão lindo. Artista-atriz. Atriz. Falei, meu Deus, eu sou atriz. Uma profissão. E eu fiquei com aquilo na mão, exibindo. Mas... E fazer o que com aquilo, né? E aí, currículo para cá, foto para lá, aquela peregrinação que a gente bem sabe. Mas nada. Aí, quando me juntei com... Por isso que eu digo, o teatro, ele existe a partir do coletivo. O teatro, ele exige relação, ele exige generosidade, ele exige rede, ele exige capacidade de doação, paciência. E a gente não tinha um tostão, a gente rifou um relógio que era de um tio da Maria. Aí a gente montou As Desgraças de uma Criança, do Martins Pena. Que é uma peça ótima, que eu adoro Martins Pena, né? Daquele negócio do obrigada por dar palavras àquilo que eu sinto e não sei dizer. Eu acho que o teatro, utopicamente ou não, eu acredito nisso. Toda noite eu acredito que um espectador, no mínimo, sai dali transformado. E é por isso que eu tenho fé nesse meu ofício, mas uma fé danada. Ok. Mais uma vez, $20 de prata, só pra não ficar com a mercadoria amontoada no chão. E agora você! Fora daqui! E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Eu vou deixar uma frase aqui com vocês. Tudo que o sonho precisa para realizar é que alguém acredite que ele seja realizado. Valeu, gente! Até uma próxima oportunidade e vamos falar de teatro.